Todas as meditações que eu costumo guiar com base na respiração natural, a Anapanasati, né, que é a consciência da respiração. Ana é inspiração, Apana é exalação e Sati é consciência. Só que eu vou trazer uma outra camada por cima dessa meditação, que vai ser a temática de ahimsa hoje, da não violência. Essa técnica, essa didática que eu desenvolvi, ela tem um benefício de tanto trabalhar a meditação, como também, ao mesmo tempo, a gente aprender e perceber na respiração essa qualidade ética, porque a natureza é de uma, a respiração é de uma natureza tão bela, tão perfeita, uma metáfora da vida tão incrível, que ela contém nela as 10 condutas éticas do yoga. Então a gente pode praticar o Anapana, ao mesmo tempo se conectar com essas qualidades, certo? Então, tanto para memorizar quanto para acessar essa qualidade. Um dos meus valores principais é a autonomia, sabe? Desenvolver a autonomia das pessoas, né? Tanto enquanto terapeuta, psicólogo, né? Eu falo para meus clientes assim de que terapia não é para você ficar fazendo a vida toda. É uma coisa que você vai ali, você constrói recursos e vai para a vida, né? Senão acaba virando a muleta. E também, né, o yoga, que é a meditação, também, né? É bom você ter um professor, mas para você aprender mais rápido, né? Então, assim, a coisa da meditação dá para você fazer sozinho também, dá para você, tem muitos vídeos, muitas aulas, tá? Mas o que eu estou oferecendo aqui é porque muitas vezes a pessoa não consegue ter a disciplina, né? Então, um grupo ajuda, ou às vezes tem dúvidas. Tem muita gente que para de meditar porque acha que não consegue, né? Porque acha que meditação é parar de pensar, né? Acha que meditação é uma coisa que não é. Então, esses falsos entendimentos e falsas crenças, às vezes a pessoa para. Ou acontece alguma coisa no caminho, que a pessoa desiste, sabe? Então, é por isso que eu ofereço esse trabalho, né? Mas deixo sempre claro que dá para também, né, desenvolver o hábito sozinho, beleza? É, valeu, Dil, namastê. É um prazer sempre viver a meditação, né? E, ó, gente, depois que a gente desenvolve esse hábito, vira um efeito colateral, que você não consegue ficar sem. Se eu fico um dia sem meditar, eu me sinto estranho. É igual quando a gente sai na rua sem tomar banho, você fica sentindo mal, né? Poxa, acaba, imagina você sair, você já teve dia que você saiu sem escovar o dente, sei lá, esqueceu alguma coisa. É, mas é isso, e é uma coisa que vira automático, né? Às vezes a gente estava falando nisso, né? Que a pessoa diz que não tem tempo para meditar. Eu nunca vi ninguém me falar que não tem tempo para ir no banheiro, para tomar banho, para escovar o dente. Tem tempo, porque já virou um hábito. Então, nesse início, quando a gente vai instalar um novo hábito, é comum que a gente se esqueça, né, que as outras coisas, mas porque a gente não colocou clareza e prioridade naquilo, certo? É só isso. E mais do que força de vontade, determinação, gente, é organização, tá? A organização com a vontade, é claro, ela te leva a conseguir coisas que às vezes você acha que não conseguiria. Eu vou dar um exemplo. Edil já participou de algumas fogueiras que a gente fazia, né, Edil, lá no condomínio. E eu vejo que fazer o fogo é muito parecido com essa coisa de você criar um hábito, e tem a ver com a força da vontade. A força da vontade é que nem você pegar um fósforo, você risca ele e aí você tenta colocar fogo em algo. Só que o fósforo
ele tem um tempo limitado, essa força de vontade, né? Quem aqui nunca teve a experiência de, não, eu vou começar uma dieta, ou então vou começar a estudar, ou eu vou começar a fazer exercício. E aí você até faz no primeiro, no segundo dia. Depois o fósforo, ele acaba. Quem aqui já teve isso? Diga eu aqui, eu levanto a mão. É, eu mesmo já tive também, Eu, com certeza. né? Então vocês sabem o que eu estou falando. Então essa força de vontade, ela... Mas será que a gente, então, a força de vontade não serve para nada? Que Deus nos muniu com essa? É só para a gente ter expectativas frustradas? Claro que não. Mas essa força de vontade, ela tem que ser combinada com uma ação estratégica. Então, quando eu ia fazer a fogueira lá no condomínio, onde a gente fazia aula lá na horta, como é que eu fazia, Gil? Não sei se você já observou, se chegou mais cedo. Eu, antes de acender o fósforo, eu separava a palha, o material que pega fogo mais rápido. Depois eu pegava os gravetos finos, fazia uma outra pilha. Depois eu fazia um gravetos médios, gravetos grossos até um tronco. Já deixava isso separado, preparado. Isso me gastava um tempo inicial maior, gastava, mas valia muito a pena. Porque se eu fosse de imediato já acender o fósforo e jogar lá, eu ia ter que na hora ficar tentando achar o que eu precisava para colocar na hora certa e geralmente não dava certo. Eu tinha que gastar vários fósforos. E é isso que acontece na nossa vida. A gente tenta fazer coisas e gasta vários fósforos porque a gente não se planeja adequadamente. Quando eu falo planejar adequadamente, é o que nesse livro Hábitos Atômicos aqui, o James Clear chama de é, você mudar o sistema. Ele traz a mudança, né, o hábito, o comportamento, a mudança em três camadas. O primeiro é apenas o resultado. Por exemplo, quero fazer exercício. É o que você quer. O segundo, mais profundo, é o sistema. Então, o que é que você pode fazer? Você já deixa o seu sapato de correr do lado da sua casa. Você já, ou se for o yoga, você deixa já o tapetinho aberto no lugar. Você já coloca lembretes. Você já combina um horário, bota um alarme. Você combina uma pessoa para treinar junto com você. Você molda todo o sistema. Você pode botar uma foto de uma pessoa, de um corpo que você quer ter, que você admira. Tudo isso são os gravetinhos separados, entende? Você pode, enfim, tem várias formas de fazer isso. Várias formas de você pensar sistema. Você pode falar com uma pessoa, falar, olha, eu vou conseguir tal coisa, né? Isso também gera um autocompromisso social. Oh, que bom ver você, Lai. Eu adoro quando abre a câmera, que eu me sinto mais conectado aqui. Então, Não, eu fechei aqui porque minha filha tá aqui, né? cadê Enfim, tá. ela? Ah, Iedinha Dedê. tá aqui brincando. Ah, Aí ela tá se distraindo sozinha. Eu falei, ó, eu vou conseguir aqui me concentrar um filha. pouquinho. Aí eu vou botar minha cara aqui pra pelo menos Massa, sentir essa conexão. massa. Seja bem-vindo, Cristiano. Massa aí que você apareceu. Então, gente, esse sistema, né? Eu tô dando a metáfora aqui do acender a fogueira. Não sei se quem aqui já acendeu fogueira. Comenta aí no chat para eu saber. Então, você separa as coisas já ali, e aí você vai e quando você coloca o fósforo, você já vai primeiro botar a palhinha seca. Puf, ele já pegou ali. Só que a palhinha seca só não vai se sustentar muito tempo, né? Aí você já bota o gravetinho mais fino, começa a queimar, e então você já criou um sistema ali de sequências de graveto que na hora é só acender que vai, né? Então, a mesma coisa para a gente criar o hábito da meditação também. Então, às vezes a pessoa, pô, quero começar a meditar, quero cuidar da minha saúde mental, né?
Mas desse fósforo, você tem que pensar, qual é a palhinha aqui? Quais são os elementos desse sistema que vai fazer com que minha força de vontade se torne realidade, se torne, né, eu consiga conquistar, tá? Então, eu sou um cara fanático dos hábitos, né, de estratégias e tal. Então, contem comigo para isso, mas basicamente antecipando para vocês, tem coisas que vocês podem fazer sem mim. Você tem uma meditação, pega uma meditação no YouTube, se você botar Anapana no YouTube, aparece a meditação lá. Se não achar, me pergunta. Mas você vai fazer o empilhamento de hábitos ou a intenção de implementação. São duas técnicas, tá? Que servem para o mesmo propósito. Como é que é isso? Empilhamento de hábitos. Vou meditar todos os dias antes do café da manhã ou depois de acordar, certo? Você pega um hábito que já existe e vai empilhar o novo hábito a um hábito já existente. Essa é a fórmula, beleza? Porque isso vai lhe levar a lembrar e a seguir nessa disciplina. A outra possibilidade é a intenção de implementação, que é você colocar, a minha intenção é meditar todo dia às 8 da manhã. E aí você bota um alarme e vai, beleza? Então são duas formas que funcionam. Claro que tem outros detalhes que a gente pode agregar, né? Um deles, por exemplo, importante, se você não está conseguindo manter a frequência diária, lembra dessa ideia, faz nem que seja 2, 3 minutos. Você não consegue fazer 20, não consegue fazer 10, 2, 3 minutos. Senta na cama, nem que seja 1 minuto, mas não perca a sua meditação diária. 1 minuto. Não tem problema. Existe uma regra. Primeiro a gente implementa, depois a gente aprimora. Beleza? Então, é muito melhor, né? Fazer 1 minuto do que não fazer no dia. Todo mundo tem 1 minuto. 10 minutos também todo mundo tem. Mas às vezes pode ser que pô, aconteceu alguma coisa ali e tal. E é isso, tá? Então, agora eu quero compartilhar aqui com vocês todas essas. Eu vou me colocar à disposição de vocês, né, nesses próximos 2 meses, 8 semanas de meditação, com todas essas dicas, porque eu quero eu adoro tirar essas dúvidas, dar essas dicas, porque eu sei que funcionam, funcionam comigo. E eu sei que no início, para meditar, surgem essas dúvidas, não só sobre yoga, sobre a técnica, mas também sobre como desenvolver um novo hábito. Então, eu vou mostrar aqui para ficar mais fácil, até visualmente para vocês, né? Vocês estão vendo minha tela? Sim, Dani. Pronto, Sim. maravilha. Então, aqui as 8 semanas de meditação, que é essa mentoria que eu vou fazer agora, essa extensão. Esse dos 21 dias ia ser a última, mas eu pensei, pô, ainda tem 2 meses aqui no Brasil, dá para eu já tinha que gravar essas meditações para os bônus dos 21 dias, aí falei, pô, já que eu vou gravar, vou fazer em formato de mentoria que já ajuda, né, as pessoas a estarem também fazendo junto e desenvolverem o hábito. Então, ela se baseia nos estudos de mindfulness de 8 semanas, aonde a gente tem que 20 minutos de meditações diárias por 8 semanas promove uma redução de ansiedade de 40%, de depressão de 40% e diversos outros efeitos benéficos também, né? Criatividade, foco, clareza, muita coisa. Então, é incrível os benefícios, tá? Então, por isso, 8 semanas. Outra coisa que a gente está se baseando para esse método é a curva do esquecimento, que é dentro da ciência do aprendizado, é natural
que a gente esqueça algumas coisas, e é importante revisar para que a gente se lembre, certo? Então vocês vão entender melhor isso aqui na frente quando eu explicar como que eu estruturei essas meditações. Um outro que eu adicionei aqui agora, porque como vai ser em mentoria, eu vou estar disponível para vocês também, são a Ciência dos Hábitos, né? Esse livro dos hábitos atômicos aqui do James Clear, aonde existem as quatro leis da mudança do comportamento, e eu vou estar lá ajudando vocês tirando dúvidas sobre isso, tá? Então, agora no método, é, esse método ele vai ser focado totalmente na meditação. Então, a gente vai usar as meditações dos 21 dias do Yoga no Viver, aquelas 10 das condutas éticas, que a gente fica 2 dias em cada uma delas, né? E a meditação da revisão, que a gente revisa as 10 condutas em uma mesma meditação. Só que eu vou estar regravando essas meditações, porque eu acho que elas precisam de um pouco mais de espaço de silêncio e mais conexão com a respiração primeiro, para depois trazer a, as metáforas, né, sobre a ética na respiração. Eu faço uma autocrítica às minhas gravações, eu acho que elas podem estar um pouco mais acolhedoras no início, até depois a pessoa conectar ali com essas significâncias das condutas éticas, tá? E a ideia é que a gente medite 20 minutos, para que a gente possa cumprir com os quesitos aqui dos estudos, tá? Claro, não estou conseguindo 20 minutos, consegui 10, beleza, melhor do que nada. Não consegui 10, consegui 1 minuto, beleza, melhor do que nada, certo? Não meditei hoje. Tudo bem, amanhã você volta e medita, tá? O que a gente não pode é desistir, é parar no caminho, né? Não consegui hoje, amanhã eu vou lá e volto, né? E é isso. Então, como eu vi aquela charge, né, que eu enviei achei fantástico, né? Você tá muito ocupado para se você 20 minutos de meditação, né, por diária é benéfica, é suficiente. Mas se você está muito ocupado, medita 1 hora. E às vezes, né, a gente fala, não consegui 20 minutos, estou muito ocupado. Não, então você tem que meditar 1 hora, porque a necessidade é maior. As crianças mesmo, a criança não precisa meditar, gente. A criança não precisa meditar. Eu fiz curso de yoga para criança, eu fiz formação. Não sei se você sabe. Mas a criança está no estado de presença ali. Para que como é eu vou ensinar uma criança a meditar? Ela que ensina, né? Pois é, ela está na presença. Agora, se a gente se conecta com ela, começa a observar o que ela está fazendo ali, para onde ela está olhando, onde é que está, né? Aí a gente começa a meditar. Esse exercício é um tipo de meditação muito interessante com a criança. Eu trabalhei, só fazendo um parêntese, que isso é bem interessante, né? E lá está ali, olha lá, com, com o Dedé aqui. Existe uma escola aqui em Salvador, eu não sei onde eles estão agora, na época era lá em Itapuã, que é o Quintal das Crianças, que eles seguem a metodologia da desescolarização, eu esqueci o nome, é desescolarização, eu acho, né? Aonde a gente ficava, as crianças ficavam num quintal e a gente apenas observava as crianças. A gente não direcionava nenhuma atividade, não propunha nada, apenas observava e fluía com o olhar da criança como um observador ali. A gente só intervia se a criança, sei lá, fosse pegar um vidro, uma coisa que a gente vê que ela ia se machucar, ou se ela fosse machucar o outro. Aí a gente intervia. Mas no mais era só observar. E é uma viagem fazer isso, porque a gente começa a entrar como que na frequência da criança
e ver como que ela está o tempo todo ali viva no presente e, enfim, é um tipo de meditação também que podemos fazer, tá? Mas voltando aqui, então, são 8 semanas de meditação, então a gente vai ficar 3 semanas aqui nessa mesma pegada dos 21 dias. 2 dias em cada meditação da conduta ética, tá? Dá 20 dias, 21 aqui com a meditação da revisão, um dia só. Vocês vão entender o porquê aqui nesse caso. Nesses casos aqui também. Vai ter a ver com a curva do esquecimento. Aí, na na quarta semana, a gente vai fazer a meditação dos yamas. Essa aqui a gente vai fazer a semana inteira a mesma meditação, tá? Então, essa aqui a gente vai revisar, né? Vai se conectar com o simbolismo das condutas éticas dos yamas, as condutas éticas sociais. Depois, na quinta semana, a exclusiva dos niyamas, beleza? E depois, novamente, a gente volta para essa aqui, a meditação dos yamas e dos niyamas. Por quê? Porque a curva do esquecimento. Se eu só faço as 10 condutas éticas, beleza, um dia eu lembrei, tal. Quando chega na meditação 10, eu já talvez não saiba qual foi a quarta conduta, né? Então, por isso que a gente está refazendo elas dessa forma, a gente vai estar reativando aquelas conexões neurais, sinápticas, que podem estar enfraquecendo, aí você dá um outro sinalzinho ali, plimba, acende de novo, e o cérebro entende, ó, essa conexão aqui ela é importante, ela está sendo reativa de novo, né? É que nem arrumando a casa, a gente, pô, vou jogar fora uma peneira aqui, você separa. Aí daqui a pouco você vai fazer um negócio, tem que peneirar, não, essa peneira aqui está sendo útil. Vou repensar se eu vou jogar fora essa peneira. Tá entendendo? É a mesma lógica. Então, aí beleza. Aí vamos aqui, terceira, quarta, quinta, sexta semana, yamas e niyamas. Na sétima, a gente vai fazer só o Anapana, que agora a gente vai aprofundar na técnica. É que nem as meditações do Yogananda, por exemplo, que ele às vezes ele faz assim. Ele pede para você fazer uma afirmação falando, depois ele pede para você baixar, falar mais baixo, depois só sussurro, depois só mental e depois silêncio. Por quê? Porque isso faz um processo de interiorização, entendeu? Então aqui também, aqui você já viu isso aqui, agora você vai aqui no Anapana concentrar, condensar, já está ali, um resumo, o essencial. E por fim, na última semana, meditação no silêncio. Por quê? Para levar à autonomia. Para que você, beleza, tudo bem, depois você pode meditar com qualquer uma dessas meditações. Poxa, estou sentindo necessidade de me conectar mais com a questão do Ahimsa. Pega a meditação de Ahimsa, vai estar disponível para você no portal. Quem tem o 21 dias vai estar lá. Quem não tem, vai ter um curso exclusivo sobre essas meditações, tá? E você faz. Só que aqui você foca nesse silêncio para você não precisar aprender, para você não depender de ter uma guia para meditar. Às vezes você pode estar na casa de alguém, às vezes você está no meio de uma trilha, se dá vontade de meditar, aí você vai ficar procurando áudio, você vai tentar conectar no YouTube. Não existe isso, né? Então, a respiração está aqui, a meditação está aqui também. Então, o benefício desse método é essa lhe dar essa autonomia para você praticar, instalar um hábito, né, com base na ciência dos hábitos, aprender as bases filosóficas do yoga, né, revisar elas, e claro, né, os próprios benefícios da meditação, que a gente já teve uma live de mais de 1 hora, né, os benefícios físicos, emocionais, psicológicos e espirituais, né, que é um hábito que, a meu ver,
Se a pessoa ainda não desenvolveu, corra para desenvolver, porque é um dos melhores investimentos na sua saúde física e mental, e espiritual possível. Eu vi até Bel falou que gosta das histórias e eu tô começando a aprender a contar a história. É, mas eu acho que ajuda a fixar, né? Tá, eu vi um vídeo de um humorista, ele tava falando assim, não, eu fui no psicólogo e tal, aí o psicólogo falou que levou a coisa lá no supervisor, no psicólogo dele. Então, esse psicólogo, eu fiquei me pensando então, esse psicólogo deve ter outro psicólogo também, que deve ter um outro psicólogo, que deve ter um outro psicólogo. Onde está o primeiro psicólogo, né? Onde está o primeiro supervisor aí? E aí, na hora, eu pensei, na hora, tipo assim, cara, é a meditação. Se você tem a meditação, né? Porque o que acontece? Você tem um psicólogo, é recomendado ir no supervisor, e é super importante, tá? Isso é uma questão ética, inclusive. Mas por que que uma outra pessoa observa e consegue trazer com mais clareza? Porque ele está em um local de desidentificação com a situação, não é isso, Bel? E é justamente esse local que a meditação nos leva. A gente se desidentificar dos pensamentos, das confusões, e aí a gente consegue clareza. Isso, quer falar, Bel? Tá digitando? Quiser comentar e ficar à vontade. É, ô Dani, o que que acontece, né? A gente tem as mãos da gente. As mãos da gente, muito próxima da gente, a gente não consegue observar as linhas das mãos. Então, a gente precisa dar um distanciamento, porque aí sim a gente visualiza melhor, né? O supervisor é aquele que tem uma visão panorâmica da situação, porque a gente está tão identificado com a situação que a gente não consegue, né, observar as nuances das situações, né? Então Uhum, é importante a mentoria, né? Alguém que tá, né, que tem um distanciamento maior, às vezes com muito mais experiência, que vai orientar a gente na nossa jornada. É simples uhum, assim, né? É isso, importante, né? exato. E Uhum. vai, e ao meditar, a gente consegue ver as situações, os problemas de nossa vida. Às vezes eu medito com um papelzinho do lado, gente. E vai vindo ideia, coisa que eu tava ali travado. Pô, de manhã você faz isso, aí começa a ver, não, isso aqui que eu preciso fazer hoje. Pô, isso faz uma diferença tremenda. Se quiserem, experimente essa técnica do papel, tá? Mas enfim, então são os benefícios da meditação, né? Acho que todo mundo aqui já sabe. E como é que funciona esse grupo, né? É só a gente estar confirmando lá diariamente, né? Quando a gente faz a meditação, só dia hoje feito, tá? Quem quiser compartilhar algo também. E vai ser um local onde eu vou tirar todas as dúvidas que você tiver. Então, use e abuse, perguntar sobre as condutas, sobre o yoga, sobre a própria técnica da meditação, sobre a ciência dos hábitos. Então, eu vou estar lá à disposição, né, 2 meses para você tirar todas as dúvidas que você tiver. Então, às vezes você, poxa, eu entendi bem a meditação, mas eu estou tendo uma dificuldade aqui. Tiver uma sugestão, né, poxa, eu tenho um filho, trabalho, como é que eu posso, né? Então, eu vou estar lá para ajudar no que for possível.